que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que há tempo da gente plantar, há tempo da gente colher, e há tempo da gente abraçar, há tempo da gente afastar-se de quem abraçou, há tempo da gente chorar, há tempo da gente sorrir. E lá no livro de Marcos 5:22 vai dizer, vai ser a passagem da filha de Jairo, uma passagem bem conhecida também. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, lá em Marcos 5, tá, irmãos? Eu acho que eu falei, uns procurarem Eclesiastes, né? Eu acabei falando e acabei esquecendo de falar. Vou dar um minutinho para os irmãos achar o livro de Marcos. Uma passagem bastante conhecida da igreja. Eis que um dos governantes da sinagoga, por nome de Jairo, prostou-se aos seus pés e lhe rogava, dizendo: minha filha jaz à beira da morte. Rogo que venha e imponha as mãos para que ela seja curada, e ela viverás. E Jesus com ele, muitas pessoas o seguiram e o apertavam. E certa mulher, vítima do fluxo de sangue, já havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas, e de muitos médicos tinham gasto tudo que tinha, e não havia melhorado, mas antes ela estava cada vez pior. E quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás dele, comprida, e tocou a sua veste. Para ele, porque ela dizia: se eu somente tocar nas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte de sangue secou, e ela sentiu seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E disseram ao seu discípulo: tu vê que a multidão te aperta, e tu ainda pergunta, meu mestre, quem te tocou? E ele olha em seu redor para ver quem a tinha feito. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se dele diante do chão e disse toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada da tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns das casas do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, porque ainda incomoda os mestres. Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: não temas, somente crê. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa dos governantes, viu o alvoroço, e todos choravam e pranteavam muito. E entrando ele, disse: por que faz esse alvoroço? Por que chorais? A menina não está morta, ela apenas dorme. E riram dele. Porém ele, tendo feito sair todos, tomou contigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou junto à menina que estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que é traduzido: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina levantou e andava, pois já havia 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto, e ordenou ele expressamente que nenhum dos homens soubesse. E ele mandou dessas coisas para que ela pudesse comer. Glória a Deus. Eu li duas passagens porque hoje eu quero falar sobre o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo e o processo do Senhor nas nossas vidas. O tempo de Deus, ele, se a gente for observar no olhar humano, né, físico que eu falo, ele começa desde o gerar. Porque para a gente nascer, nós precisamos esperar um tempo. Para a gente vir ao mundo, nós precisamos ficar um tempo no forninho, que é na barriga da mãe, né? Para a gente, antes da gente sair do forninho, ir para o forninho, a gente também tem um tempo que Deus está nos moldando. E o tempo do Senhor, ele tanto é no mundo físico como no mundo espiritual, ele anda lado a lado. A palavra lá em Eclesiastes, lá no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu.
Que ao tempo da gente nascer, ao tempo da gente chorar, ao tempo da gente sorrir, ao tempo da gente plantar, ao tempo da gente colher o que a gente plantou. E aqui na palavra de Marcos, ela vai dizer de 2 tempos, de 2 pessoas que tinham 12 anos. A filha de Jairo, ela tinha 12 anos e ela jaz à beira da morte. A palavra do Senhor diz e diz ainda que quando eles viram que a menina tinha morrido, ele fala: por que você perturba o mestre? A menina já morreu. E Jesus fala: não temas. Ela não dorme. E a mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue. Ou seja, quando aquela menina nasceu, aquela mulher começou a sofrer. Porque as duas estavam um determinado tempo. Uma estava, às vezes, cresceu feliz, cresceu contente, mas a vida daquela outra mulher, enquanto a criança ela crescia, ela desenvolvia na presença dos pais, sorrindo, brincando, comendo alegremente, aquela mulher, ela se prostrava. E quando aquela mulher foi curada, aquela menina jaz à beira da morte. Olha como é que é as coisas diante da presença do Senhor, porque Jesus estava ali. E a palavra do Senhor também diz lá em Lucas, se eu não me engano, não vou saber bem, se eu estiver errado, os irmãos me perdoam. Diz assim que Jesus, ele também fala: por que me incomodas? Ainda não és o meu tempo. O próprio Jesus, ele reconhecia que há um tempo para todas as coisas. E hoje, a dificuldade de nós, como os cristãos, é saber entender o tempo de Deus na nossa vida. Já pensou? Lá no livro de Jairo, diz que Jairo, ele chegou primeiro. Pastor Alfredo, é Jesus. Eu chego: Jesus, minha filha está morrendo. Minha filha jaz à beira da morte. Vamos, Jesus. Gente, qual é o pai, qual é a mãe que sabe que o filho está morrendo, vai chegar: pastor Alfredo, minha filha está quase morrendo lá. Será que o senhor pode ir lá? Não, acredito que ele não chegou dessa forma na presença de Jesus. Acredito que ele chega: Jesus, minha filha está à beira da morte. Porque quem é que vê o filho morrendo e chega calmo? Não, gente. A gente, conforme o desespero, é o tom de voz. Conforme é o desespero, é a expressão corporal. Então ele chega na presença do Senhor desesperado, acredito eu. E aquela moça, já envergonhada, porque naquela época a mulher que tinha fluxo de sangue, ela era excluída da sociedade. E eu acredito que ela já chega, enquanto ele está lá fazendo aquele alvoroço, ela só chega e toca na presença de Deus. Só toca nas vestes do mestre. E ali ela é curada. E aquele momento que ela chega e toca, o que aconteceu? Jesus parou. Mas Jesus não parou para atender Jairo. Jesus parou para olhar para ela. E falou: quem me tocou? Enquanto isso, Jairo está o quê? Desesperado. Minha filha está morrendo. E Jesus, ele para e olha para aquela mulher e fala: alguém me tocou. E ela chega e fala que foi ela. Ela assumiu que foi ela. Mestre dele pega e fala bem assim: filha, tua fé é grande, você está curada. Mas, gente, pensa comigo. Se fosse Jairo, se eu fosse Jairo, eu acho que eu ia ficar chateado com Jesus. Eu iria ficar chateado com Jesus, diante de Deus. Falar: como assim? Eu chego num rapaz, falo que meu filho está morrendo, ele pega e pergunta: quem foi que tocou nele? Como assim? Minha filha está morrendo, ele pergunta: quem foi que tocou nele no meio desse monte de gente? Mas eu acredito que ele não fez isso. Ele esperou o tempo. Por mais que estava doendo, por mais que a necessidade dele era de emergência e urgência, ele esperou o tempo. E ali Deus atende aquela mulher e depois volta para ele. E quando Jesus chega lá, está todo mundo já chorando. Pensa, o pai chega desesperado lá no médico com o filho no colo, que é o único que pode salvar aqui, né, nessa terra. Se eu tenho um filho doente, eu vou correr para onde? Para o hospital. E eu chego com meu filho no colo, mas eu chego lá, o médico já está atendendo outra emergência. Você acha que eu vou ficar parada, esperando meu filho morrendo ali no meu colo? Não, ou em casa? Não, eu vou entrar em desespero. Então Jairo, ele foi sábio. Eu creio que por mais que tenha doído nele, ele esperou o tempo dele. E pode até pensar, às vezes, eu acredito que Jairo pode até ter pensado: se Jesus tivesse me atendido logo, quando ele chega e vê aquela situação, minha filha não estaria morta. Mas Jesus vê, porque Jesus sonda o coração, ele fala: crê, sua filha apenas dorme. Porque Jesus, ele não desampara a gente no processo do tempo. Quando nós estamos no vale, Jesus é vaso para falar com a gente. Às vezes, nós não estamos com o ouvido e o coração aberto para ouvir a voz de Deus, mas ele usa.
Muitas das vezes Deus não vai usar pessoas, Deus vai usar a própria palavra para falar com você e comigo. O processo do tempo, às vezes você pega e fala, mas eu escuto tantas vezes a pessoa chegar em mim e falar que eu vou vencer, que eu vou conseguir, que eu vou... Mas eu já estou pensando em desistir. Espera o tempo. Pode ser que seja assim, ó. O agir de Deus, ele é de repente. Mas o de repente de Deus pode levar um tempo pra gente. E é a própria palavra que diz que nós precisamos. A palavra do Senhor, ela fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu não sei o que você está chegando aqui, o que está passando. Pode ser que você esteja no tempo de sorrir. Mas pode ser que hoje você está no tempo de chorar. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. A palavra do meu mestre, a palavra do meu rei, a palavra do meu redentor, ela diz, há um tempo para todas as coisas. Vai passar. Vai passar. E pode ser que seja uma coisa ruim que você esteja vivendo hoje. Ela vai passar. Mas uma coisa eu vou te falar. Se for coisa boa, você pode ter certeza que também vai passar. E vai chegar o momento do vale. Porque o momento do vale, ele vem para todo mundo. E o momento da bênção também. Só que às vezes nós estamos tão cegos espiritualmente falando que nós não enxergamos. Verdade. Tão cego espiritualmente falando que nós não enxergamos a bênção do Senhor. Olha, domingo, eu acordei e falei pro meu esposo, falei, hoje eu não vou trabalhar. Porque graças a Deus, né, eu trabalho com a marmitaria e trabalho em casa, né? E daí ele falou, como assim? Você não falou nada com a menina? Eu falei, eu já falei com ela, eu não vou trabalhar. Dei folga pra ela, eu não vou trabalhar hoje. Aí ele, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pro Rio. Falei, me deu uma vontade, um desejo no coração, eu nem gosto de ir pro mato não, sabe? Falei, eu vou pro Rio. Porque algo Deus tem pra mim naquele lugar. Ele, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer um churrasco. Pra mim e você lá no Rio. Hoje no momento vai ser nosso. E daí eu falei, escolhe amor, não você quer ir. E nós andou. Até quase 1h da tarde, você acredita? Rodando de carro. E eu falava, hoje nada vai tirar minha bênção. Hoje nada vai me tirar da presença do Senhor. E ele, mas aqui eu esqueci o local. E nós foi pra lá e veio pra cá. E ele, parece que o cara tava meio perdido assim, sabe? Aí ele, não vamos em tal lugar. Eu falei, vamos. Chegou lá, era tudo garimpo. Só terra mesmo. Falei, aqui não tem nenhuma árvore pra gente encostar a cabeça, né? Aí eu falei pra ele, eu falei, já terminou? Ele falou, o que você acha da gente ir pra casa e assar lá debaixo da árvore de casa? Eu falei, não, eu vou pro Rio. Falei pra ele. Aí eu peguei e falei, já terminou de procurar? Ele, já. Vê o que você faz aí. Eu falei, agora vamos orar. Falei, Senhor, nós estamos há mais de 4 horas rodando de carro. Falei, Senhor, até agora nós andamos na nossa direção. Mas eu creio que o Senhor tem algo pra gente aqui nesse lugar hoje. Então eu quero que o Senhor nos mostre onde é pra gente ir. E eu orei a Deus. E ele pegou e falou, vamos no sentido da direção da União do Norte? Falei, vamos. Quando nós chegou uma estrada. Falou, vamos entrar aqui? Eu falei, vamos. Aí a gente entrou. Era um lugar perfeito. Do jeito que eu tinha orado pra Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero um lugar que esteja som. Que é pessoas, né? Que geralmente nesses rios tem essas pessoas fazendo churrasco e tal. Eu falei, não quero um lugar que seja som. Eu não quero um lugar que dê pra ele tomar banho. Porque ele vai querer entrar na água e eu tenho medo. E daí vai tirar minha paz. Eu falei, eu quero que seja um lugar que tenha só uma lama e umas árvores. Quando nós chegou lá, era do jeitinho que eu orei, sabe? Era oração, sabe? E eu orei ao Senhor. Mas durante esse tempo da gente chegar nesse rio, a gente ficou mais de 4 horas rodando um tanque de combustível. Você acredita? E daí quando nós chegamos naquele rio, ele deitou na rede. Falei, você não vai assar carne não? Hoje eu não vou assar não. Você é acostumado a assar carne, pode assar. Eu falei, tá bom, vou assar carne que eu gosto, né? Comecei a assar carne, deitou lá na rede, daí ele cochilando. Aí o povo, pá, caiu lá no barro. Eu peguei e falei, Thales, eu acho que alguém tá atolado ali. Ele, mas meu Deus, a gente veio aqui para desatolar as pessoas. Eu falei, foi. Daí nós foi lá, desatolou o rapaz. Quando pensa que não, lá veio uma mulher e pá, naquele barro de moto. Eu falei, Thales, agora ele não conseguia dormir. Tem uma mulher que caiu ali de moto. Ele, meu Deus do céu, vamos lá. Aí quando nós estávamos vindo embora, um rapaz pegou e de novo, né? Pá, bateu naquele barro. Daí eu falei, Thales, nós temos que ir lá. Aí pegou e falou, nós viemos aqui no Rio só para socorrer os outros? Eu falei, porque Deus nos trouxe aqui para ser bênção na vida das pessoas. Então assim, são pequenas coisas que Deus faz que se a gente não tiver a visão espiritual aberta, a gente acaba perdendo a bênção. E ali naquele local, Deus falou com nós tão grandemente, sabe, em tão pequenas coisas, que talvez se nós tivéssemos ficado em casa ou tivéssemos ido na nossa direção,
nós tínhamos perdido a bênção de Deus. Mas antes de chegar naquele local que aconteceu tantas coisas maravilhosas, a gente passou mais de 4 horas rodando. Então foi um tempo. Mas o que eu quero dizer para você hoje é: espera no tempo do Senhor. Não espera no seu tempo. Porque tem diferença. Deus, é verdade. Tem diferença do tempo de Deus e o tempo do homem. Muitas das vezes a gente passa por processos que não é por causa de Deus, que Deus causou na nossa vida, foi nós mesmos. Infelizmente nós passamos um vale e um tempo que não foi por causa de Deus. Por exemplo, nós fomos para esse rio, se nós tivéssemos orado antes de sair de casa, talvez nós teríamos tido tempo de aproveitar o rio. Talvez nós não íamos passar a tarde inteira desatolando os outros. Talvez nós teríamos chegado cedo, nós teríamos comido nossa carne, talvez teria até tirado um cochilo na rede. Mas não, o que a gente fez? Foi no nosso caminho. É verdade, meu Deus. E quando a gente vai no nosso caminho, na nossa direção, a gente apanha. A gente sofre. Não é que o cristão, quando está no tempo de Deus, ele não vai sofrer. Ele vai sofrer. Porque a Bíblia fala isso. Se Jesus sofreu, quem somos nós? Sejam participadores das dores de Cristo. Nós vamos sofrer, nós vamos passar tribulações, nós vamos passar vales, mas tenha sabedoria de saber quando o vale é da parte do Senhor e quando não é. E não desista. Se o seu tempo hoje é um tempo ruim, creia, só creia que o seu tempo de glória e de honra, Deus vai chegar. Deus vai chegar. Porque o nosso Deus, ele é Jeová Jireh, o Deus providenciador, o Deus que provê todas as coisas. O nosso Deus é o Abba Pai. Abba Pai. O nosso Deus, ele é o Deus de todo-poderoso, o Deus de todas as coisas. E ele pode tudo. Somente uma gotinha do sangue de Deus basta. Mas para isso nós precisamos de quê? Tocar em Jesus. Chegar diante da presença de Jesus. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Mas Jairo, ele teve que falar com Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes uma oração resolve o seu problema. Mas às vezes não. Às vezes você tem que tocar em Jesus. E para você tocar em Jesus, você tem que descer. Descer no jejum, descer na oração, descer na palavra, descer no propósito. Você tem que tocar em Jesus. Às vezes você pode só chegar igual Jairo e conversar frente a frente através de Jesus. Chegar a Jesus igual eu fiz. Senhor, a partir de agora nós vamos andar. O Senhor vai nos mostrar onde nós estamos. Mas tem coisas na minha e na sua vida que uma oração não vai resolver. É a Bíblia que diz. Que tem cascas de demônio que só sai com jejum e oração. E você tem que